Vou sentar, depois eu desço, né? Vou ficar mais perto do Romeu aqui. Na forma antiga, mas a gente não sabe, né? Gente, então, boa noite. A academia, a diretoria da academia agradece a presença de vocês em mais uma terça. Hoje, com o Dr. Romeu, ele vai falar sobre o que somos, seres vivos, o que é a vida. Então, vamos ver o assunto, parece muito interessante. Eu vou passar a palavra para ele, depois a gente volta a discutir e ouvir. Romeu, então, fica com você. Obrigado. Espero que o som esteja bom, né? A última vez o som estava ruim. Obrigado a presença de vocês todos. Estou vendo que está uma plateia muito heterogênea, eu vou ter que trabalhar duro aqui para conseguir traduzir o esquema todo para engenheiros e gente de todo tipo de formação. Mas isso é bom, é um desafio. Toda vez que a gente vai falar desses assuntos, o tema que aparece inicialmente é o que é vida. E, ao longo desses muitos anos que eu venho trabalhando no assunto, eu cheguei num ponto que eu tive que me forçar a tomar uma decisão, porque a gente fica olhando uma variedade enorme de tentativas, de conceitos e definições, e a gente fica meio, como é que fala o termo? Obnubilado, né? Com essa pletora de conceitos. Eu tive que me forçar mesmo. Toma, como fala em mineirês, toma atento, presta atenção e acha um jeito de resolver. Então, tem alguns anos que eu fiz essa tentativa de tomar uma posição a respeito. E foi bom, porque me forçou a chegar num ponto. A decisão que eu cheguei é que a gente tem que falar primeiro de seres vivos antes de falar em vida. Seres vivos são objetos concretos que a gente pega, olha, mexe, né? A gente é uma bactéria que olha no microscópio. Então, isso é um objeto concreto que você pode estudar com cuidado e examinar de várias maneiras. Ao passo que foi decidido, então, que vida é um conjunto de manifestações dos seres vivos que passa a ser um conceito abstrato. Vida a gente não pode pegar, não pode examinar, é um conjunto de manifestações dos seres vivos. Então, a gente começa falando em definir e conceituar o que são os seres vivos, e depois nós vamos passar para a vida. Meus estudos sempre foram dedicados a colocar muito pé no chão. Eu tive até dificuldade no meu início na faculdade eu comecei a trabalhar com fisiologia com o professor Beraldo. Eu não conseguia enxergar molécula, e eu estava fazendo lá estudos de moléculas, era um troço complicado. Eu acabei passando para áreas mais morfológicas, que a gente podia ter pé no chão, olhar o que você está fazendo, mexer, manipular, dissecar. E só ao longo do tempo, muitos anos depois, é que eu comecei a conseguir enxergar a molécula. E, então, as capacidades de abstração foram aparecendo. O meu estudo particular é sobre o código genético. Código genético, quem fez vestibular lembra que é um conjuntinho de letras que existem no DNA, no RNA, nos genes, que correspondem às letras que existem nas proteínas. E proteína é o que funciona na célula. O DNA é só um arquivo de memórias. E a gente precisa decifrar esse tipo de coisa. Mas eu não vou me ater a isso, porque isso aí tem uma parte muito técnica,
e nós vamos entrar nos conceitos que derivam disso. Esse código estabelece para a célula algo parecido com linguagem. Não é uma linguagem no sentido de fazer analogias boas com as linguagens que o humano usa, mas é um tipo de encadeamento de letras em sequências, em fios, polímeros, que podem ser estudados de uma maneira como análoga à de linguagens. Então, a gente chama, do mesmo jeito que a gente tem código de sentido em uma letra ou em uma palavra, a gente tem um código de sentido nas moleculinhas lá da célula. Um código é esse que está mostrado. A gente tem que aprender a trabalhar com esse negocinho aqui. Que está mostrado aqui, o DNA tem lá 2 fitas e tem um RNA que tem uma fita só, e isso é traduzido em uma proteína que está aqui, essa aqui, por acaso, é uma de insulina. A insulina tem 51 aminoácidos. 51 aminoácidos dá umas 7, 8 letras, cada uma de 7, 8 aminoácidos. Então, é uma frasezinha, uma sentençazinha de 7, 8 palavras. Uma das menores que tem. E isso está codificado aqui de uma maneira que eu não vou explicar, mas vocês vão levar isso em conta. Cada 3 bases, cada 3 escadinhas dessa que tem aqui, corresponde a uma letra de DNA, que corresponde a um aminoácido. Eu pus aqui o menor aminoácido de todos, que a gente chama glicina. Só para vocês terem ideia de tamanho das coisas que a gente não enxerga, a molécula da água aqui, uma dessas bolinhas aqui, tem um tamanho 18 unidades de tamanho. Uma molécula de água é 18. A glicina, que é o menor aminoácido, tem 4 vezes a água, que é 75. E o código, que é uma trinca, três tracinhos desse aqui, que é um código para a glicina, esses 3 pesam 1000. Então, nós temos um código cujas letras em DNA e RNA são muito grandes, passa por um aminoácido, que é uma moléculinha pequena, mas só ela já equivale a 4 águas. Para dar uma ideia do tamanho das coisas que a gente trabalha. Uma cadeiazinha de aminoácido é como essa de insulina. Cadeia de insulina, eu já falei, deve ter umas 7 ou 8 palavrinhas, cada uma com 7 ou 8 aminoácidos. Eu vou dizer para vocês que isso, para mim, é muitíssimo mais simples do que isso aqui. Isso aqui é um trechinho da Asa Branca, do Luiz Gonzaga, e ele põe lá uma sequência de letras, eu acho que é tão difícil entender quanto aquelas. Só que as letras de música a gente está acostumado a ver, e a gente toca as teclas, e a gente não está nem preocupado como é que esse código é feito na nossa mente, né? A gente escuta um som, chama de Lá, de Sol, de Mi, e depois a gente bate as teclinhas lá e sai repetindo aquilo o resto da vida, sem nunca perguntar como é que aquilo acontece lá dentro da cabeça da gente. Mas a gente, em biologia, a gente tem que entender isso dentro da célula, como é que funciona, porque senão a gente não pode usar remédio, a gente não pode tratar nada. Todos esses medicamentos são instruções moleculares que a gente atua lá, como se fosse um análogo da insulina. E tem uma complicação enorme em tudo isso. Não é nada simples. A gente sabe que quando alguém precisa tomar medicamentos, ele vai tomar medicamento o resto da vida, melhora um pouquinho, não cura, cura só algumas poucas coisas, tipo antibiótico, troço, né? Ou cirurgia. Ou cirurgia ou algum antibiótico cura. O resto você vai ficar tratando o resto da vida. É um troço meio complicado. Ao a gente trabalhar, a gente tem que trabalhar com a natureza, que são a parte empírica do processo, trabalhar, mexer com a célula, mexer com as moléculas, mexer. Então, você vai, na natureza, obter dados do material natural. Isso a gente chama de a parte empírica do processo de conhecimento. Tem sempre, na base de tudo, uma parte de sentimentos, do que a gente acha que está bom e que não está. E a gente pode tentar aplicar esses conhecimentos e vai avaliar
de um modo que nos agrada ou não, que agrada ou não ao paciente ou a quem está trabalhando nisso. E uma parte que é essencialmente humana é a parte de formalismos que a gente usa para colocar todas essas observações empíricas junto com nosso julgamento subjetivo do que está acontecendo dentro de alguma teoria que faça sentido. Então, a gente aplica aí matemática, lógica, e filosofia, e com isso a gente vai construindo uma gama de conhecimentos. É sempre um tripé desse tipo. Nós vamos chegar em vários tripés aí ao longo do estudo. Aqui nesse meio, entre o empírico e os formalismos, a gente tem a experimentação, que a gente trabalha no laboratório, fazendo experimentos que são controlados de modo que a gente possa aplicar teorias à natureza e achar um equilíbrio entre os dois. Então, o experimento é o modo por essência do que a ciência tem que fazer. Não é só observação, não é só emocional, e é também formal, e a mistura disso aí é que dá o resultado que nos agrada. Eu vou já mostrar para vocês que eu vou ter só 5 telas dizendo sobre o que são seres vivos, até chegar na reprodução. Então, nós temos origem da vida, origem da síntese de proteína, até chegar em reprodução. Isso aqui trata do nível individual. Além do nível individual, tem mais 3 telinhas aqui sobre populações e as interações que os indivíduos fazem e as coisas humanas, sobre os problemas ecológicos, as coisas da Terra, são os assuntos humanos. Não vou tratar, nós vamos tratar só 2, aí vocês não vão assustar muito não, porque tem uma parte técnica, mas são só 2, que serve para 2 coisas. Uma é quem não entende nada de bioquímica ou de biologia vai ver a doideira que a gente trabalha. E os outros que entendem vão poder avaliar a qualidade do trabalho e saber como é que a gente parte para definições e conceitos a partir dos dados que a gente tem. A imagem que eu uso ao longo desse estudo aqui é de uma ampulheta com 2 lados. Aqui a gente tem os ácidos nucleicos, que são genes, ou RNA, ou DNA. Aqui a gente tem as proteínas, que são o que funciona dentro da célula. DNA não funciona, DNA só serve de memória para fazer proteína. RNA também só serve de memória e de maquininha para fazer proteína. E o fundo de tudo é a proteína. Então, proteína é o que funciona, e é nisso que tem que trabalhar, a célula funciona, é assim. Proteína é que faz um metabolismo através do qual ele interage com o ambiente. Então, do ambiente, a gente tira coisas que vão servir para a gente metabolizar através de proteína para fazer a memória, para fazer a própria proteína, e aí ela vai sempre buscar no ambiente. Então, esse aqui é o tripé do ser vivo. O tripé do ser vivo é esse, são memórias, o funcionamento de proteínas e o metabolismo, que é o que faz interação com o ambiente e acha materiais para você construir essa parte de dentro. Tem uma estrelinha aqui nesse meio, que é o que une os dois, que une RNA com proteína. E aqui nesse meio é que está a origem da vida, a origem do sistema biológico, a origem de tudo. É um sisteminha de fazer proteína. Então, o próximo slide eu vou mostrar o que é esse materialzinho que fica aqui dentro, que a gente acha que é a origem de tudo. É uma maquineta de fazer proteína. Está ela aí. Maquineta de sintetizar proteína. Está na cintura da ampulheta. Eu tenho aqui as origens, isso aí eu tive que desenvolver, é o meu trabalho, que eu tive que inventar isso para poder explicar como é que faz proteína hoje. Então, esse é um dos 2 slides técnicos que tem. Aqui tem uma estrutura complicadíssima que a gente chama de ribossomo. Esse ribossomo é o que a célula usa para fazer proteína. É uma maquininha de fazer proteína. O que é a essência do ribossomo? É uma cópia de um gene, que a gente chama de RNA mensageiro. É uma cópia do gene, que tem lá uma sequência de códigos. Cada código vai corresponder a um aminoácido, essa bolinha que está aqui. Então, aqui tem um código que pega um carregador de aminoácido, que é esse.
Aqui tem um outro código que carrega um outro aminoácido aqui. E essas duas moléculas que carregam os aminoácidos ao longo de um código de cópia de gene, vai fazer uma ligação entre dois aminoácidos, que é uma proteínazinha pequenininha. E ela vai trocando esses aminoácidos ao longo da molécula e fazer uma proteína grande, um por um. Né? Para explicar o surgimento disso, eu tive que inventar um mecanismo que é o fundamental, que a gente chama, que são 2 tRNAs, 2 carregadores de aminoácido, como esses dois que estão aqui, carregando o aminoácido, que vão fazer essa mesma ligação lá, só que um está grudado no outro. Um está grudado no outro significa que um é código do outro, o outro é código do um, em vez de ter esse código genético. Antigamente não existia gene, e para que a síntese de proteína começasse a ser feita sem código, é a própria molécula que tem que achar uma outra companheira dela. Então, elas casaram e viveram juntos e felizes para sempre, e daí nasceu a célula. Esse mecanismozinho é esse que está aqui na ampulheta. Aqueles dois que eu tive que inventar, cada um deles tem uma origem em uma interrogação que é lá na origem da vida, onde começou tudo, a partir da geoquímica, da química terrestre, antes de aparecer vida. Então, a origem da vida é um esqueminha que a gente ainda está estudando para saber qual molécula era, que deu origem àquelas duas moleculinhas lá, cada um carregando aminoácido, que começou a fazer proteína. Depois, com a proteína mais essa se tornou em RNA junto com a proteína. Então, foi a proteína que inventou o RNA, a partir dessa origem que a gente tem de desconhecido, e os dois, então, estão juntos um ao outro, proteína mais RNA, um é gene do outro, esse é gene dessa proteína, e a proteína é produto daquela, mas os dois estão juntos, e os dois andam juntos desde sempre. Então, cada gene tem sua proteína, cada proteína tem seu gene, e daí a coisa anda. Mais tarde apareceu o DNA, que é uma cópia de RNA, só que é uma cópia de RNA com aquela fita dupla que está aqui. A RNA é uma fita simples, o DNA é uma fita dupla. Ela só tem mais estabilidade, essa é só mais estável e mais protegida do que essa. Essa é que funciona para fazer proteína. Mas essa é mais protegida. As duas moléculas, uma protege a outra. É o mesmo casamento que tem uma fita com a outra, é a que aparece aqui na frente, casando uma moleculinha com a outra para fazer proteína. Então, é a maquininha original de fazer proteína e a maquininha de hoje de fazer proteína. E nós vamos passar para frente para saber como é que eu tive que desenvolver o raciocínio para explicar o conceito de ser vivo a partir da síntese de proteína. Vocês vão ver que esse aqui, e esse é o último dos técnicos. Daqui para frente vai acabar a parte técnica. O que funciona na célula é o mecanismo que a gente chama de metabolismo, e a partir do qual a gente pega a coisa do ambiente, transforma em coisa nossa, e dali você vai sintetizar o gene ou a proteína e fazer o resto das coisas que toda célula faz. Isso é feito através de uma química de transformação de moléculas uma em outra. Então, aqui nós temos uma glicina, eu já mostrei glicina antes, que é o aminoácido mais simples de todo. Aqui vai seguindo uma série de moléculas. A glicina tem 2 carbonos, serina tem 3 carbonos. Aqui elas vão transformando numa outra que aparece uma de 4 carbonos, entra mais um CO2, e aí vai. Isso aqui é uma maquininha, é um sistema, um ciclo de fazer glicina e serina um atrás do outro. Faz também o aspartico aqui, quando pega mais um carbono. O segredo desse tipo de via metabólica é que ele é feito toda só de acrescentar um carbono atrás do outro. Para fazer glicina, que é o aminoácido mais simples de todos, tem 2 carbonos.
você só pode juntar 1 mais 1. Então, se você tem 2, só pode ser 1 mais 1. Então, esses iniciais aqui, que são de 1 carbono, vocês vão reconhecer o CO2 e o metano. O CO2 é o gás carbônico. E esse é o metano, que é uma substância que aparece muito no arroto do rumen do boi. Por isso que eles falam muito que boi causa efeito estufa, aquelas coisas, é porque ele produz muito metano. Metano é produzido dentro daquele rumen, daquele estômago de 4 camadas, de 4 volumes lá dentro do estômago do boi, e aquilo é completamente anaeróbico, não tem oxigênio ali dentro. Nossos intestinos também não têm oxigênio. Então, são ambientes anaeróbicos. Nesses ambientes anaeróbicos acontece produção de metano. A parte aeróbica, que tem oxigênio, produz CO2. E esses dois é que a gente chama de gases de efeito estufa, porque eles são muito estáveis e se acumulam na atmosfera. Esses outros aqui do meio não se acumulam muito, porque eles são instáveis, mas eles fazem parte do mesmo grupo de compostos de uma unidade de carbono. Então, tem metano, metanol, formaldeído, ácido fórmico e CO2, gás carbônico. Ácido fórmico é chamado por causa da picada da formiga, que arde. Esse aqui é o formol. Formol que, há uns tempos atrás, usava para as mulheres passar no cabelo, para alisar, aquele troço. E metanol é um outro álcool que, de vez em quando, eles produzem álcool a partir de milho, e ele é mais rico em metanol do que em etanol. E aí vai, todo mundo já conhece mais ou menos isso. Isso são os compostos de carbono mais simples de todos, que existem na natureza, fáceis de serem obtidos. E aqui eu estou ilustrando aqui, esses aminoácidos mais simples foram feitos só de pegar esses compostos, que são os mais simples de todos, com um carbono só, existem em abundância na natureza, e por isso a gente pode dizer que essa é a primeira via metabólica que fez os primeiros aminoácidos. A gente pode dizer que essa via segue o fluxo universal de matéria. Por quê? Ele pega as matérias que são as mais abundantes, segue aquela lei de ação das massas, que tudo começa com o que é de mais abundante e passa para o mais raro, que é sintetizado. Então, esse vai ser mais raro do que esse, porque são as coisas mais abundantes. Então, segue o fluxo universal de matéria. E, por isso, eu posso, então, falar do conceito de um ser vivo. O ser vivo é uma entidade que segue o fluxo universal de matéria, sintetizando suas próprias coisas e daí construindo a si próprio, que é uma célula. O próximo slide vai, então, chegar na conceituação do que é vida. Eu uso para conceito de vida, então, aquela bioquímica fundamental, da qual a gente não fala mais, mas a estratégia, eu já disse, que a gente passa de seres vivos que são objetos concretos, para o conceito abstrato, que é vida. Então, em vermelho aqui, nós vamos definir vida depois, e em preto nós temos a conceituação dos objetos concretos, que são ser vivo. Então, a gente passa do concreto para o abstrato. Para caracterizar o que é um ser vivo, a gente tem aqui essa parte pretinha, que a gente vai de fora para dentro. O ser vivo é uma célula, nós somos compostos de célula. Uma célula, os exemplos que a gente tem são as bactérias, as amebas, quem mais? Vírus não é um ser vivo, mas é uma parte das coisas que existem no ser vivo. Eu pus aqui uma celulinha que parece uma ameba. Então, ela tem um núcleo onde fica o DNA, aqui uma parte externa que a gente chama de citoplasma, e você vê que tem uma setinha aqui dentro, tem um pontinho preto lá, aquele pontinho preto é um vírus. É o vírus da AIDS, o vírus do HIV. Você vê como é que ele é pequeniníssimo, né? Mas depois nós vamos falar dos vírus. O vírus eu não considero ser vivo. Ser vivo é só uma célula, e uma célula está aqui. E o ser vivo, então, é um sistema de fluxo metabólico. Por quê? O ser vivo é constituído de ácido nucleico e proteína. Proteína é a coisa mais simples que tem, porque é feita de aminoácidos que são só soma de um carbono um atrás do outro.
pelo menos os iniciais, depois fica mais complicado. Então, são sistemas de fluxo metabólico, e o fluxo metabólico é o que pega coisas do ambiente. Então, é através daqui que a gente tem interações com o ambiente. Depois vem a parte interna dos organismos, que só é acessível ao bioquímico, que vai lá misturar aquilo, destrói a célula, pega as moléculas lá dentro e vai estudar cada uma. Então, o ser vivo se constrói com base em memórias que ele tem. Nós já vimos que memória, lá o DNA, o RNA, ele se constrói como célula a partir daquilo, e eles se adaptam e evoluem na natureza com base em o que a gente chama de plasticidade. Plasticidade, o jeito mais fácil de dizer, é o tal de jogo de cintura. Quando aparece qualquer adversidade ambiental, você acha um jeito de sair e escapar pela beirada, pela tangente, e isso a gente chama de plasticidade. É maleabilidade, flexibilidade, tem vários termos para isso. O termo que a gente gosta mais é o de plasticidade. E a gente chama que isso é uma plasticidade constitutiva, porque são as próprias moléculas que compõem o organismo que são plásticas. Essas moléculas plásticas são as proteínas. Então, a proteína é o que funciona e é a base da plasticidade. Quando o ser vivo, quando a gente diz que ele se constrói, é porque ele vai sintetizar os aminoácidos e sintetizar as proteínas a partir das próprias coisas que ele tem, das próprias coisas que ele faz. Então, ele usa lá energia que vem do ambiente, tem vários procedimentos desse tipo. O ser vivo se constrói e se reconstrói o tempo todo. Nós estamos constantemente nos alimentando, pegando nutrientes que vão fazer parte de nós, uma parte, outra parte a gente excreta, mas então a gente se constrói e se reconstrói, se regenera o tempo todo. Então, o ser vivo vive a partir de regeneração, reconstrução constante. As memórias são os genes, a genética que a gente constrói a partir de nós mesmos. Não existia gene na natureza antes de aparecer em nós. E algumas memórias a gente chama de epigenéticas. A memória genética, eu já disse que é aquele fiozinho de bases nucleotídeos que existem lá nos cromossomos, são memórias genéticas. Memórias epigenéticas são memórias construídas dentro do metabolismo. O exemplo que eu uso para memória epigenética é essa. Eu estou falando para vocês aqui algumas coisas. Alguns vão entender uma parte, outros vão entender outra parte, alguns vão se lembrar de uma parte, outros de outra. E quando todo mundo sair daqui, vai correr o risco enorme de esquecer uma grande parte do que foi dito. Mas isso pode ser reconstruído quando vocês se encontrarem de novo, vão comentar sobre isso, um vai falar, eu lembro de uma parte, eu lembro de outra, cada um conta para o outro a parte que ele lembrou, até reconstruir o todo. Essa reconstrução de um todo a partir de partes que estão dispersas é o que a gente chama de memória sistêmica, memória grupal, memória de conjunto, ou o termo chamado, está na moda hoje, a memória epigenética. Então, são memórias sistêmicas. E essa plasticidade, esse tipo de constituição de proteína que a gente tem, foi selecionado a partir da própria vivência do ser vivo. Ninguém teve modos de pegar e escolher que tipo de moléculas ele vai construir do ambiente, mas isso foi construído a partir dele. Então, aqui eu uso isso em palavras-chave. Ele é um sistema metabólico porque ele pega coisas do ambiente e interage com o ambiente. Ele se constrói, aqui o termo que em biologia a gente usa é o se construir é autopoético. Poiese é construir. Então, é autopoético porque ele usa memórias. Memórias, a gente usa o termo mnemônico. Isso refere a uma deusa grega que chama Mnemosine. É um nome complicado, mas é uma deusa grega que deu o nome à memória. Memória é o nome que vem dela. E a adaptação é que permite a gente evoluir, mudar ao longo do tempo, crescer e desenvolver coisas ao longo da vida. Um adulto faz coisa que a criança não faz, é porque ele aprendeu umas coisas, e então a gente diz que ele se desenvolveu nesse respeito, e
A gente diz também que os organismos são diferentes um do outro, todo mundo é diferente um do outro, tem ninguém igual, e isso faz parte, então, do processo evolutivo. As espécies estão uma atrás da outra aí, mas todas são a mesma constituição proteica, da mesma constituição de DNA, então todas são derivadas de uma só, com aquela mesma constituição que todos nós temos. Isso a gente chama de evolução. E você consegue evoluir porque tem plasticidade. Então, a definição que a gente usa para ser vivo é isso. E vida é o processo, é um conjunto de atividades e comportamentos que o ser vivo faz. Então, vivo é uma consequência do ser vivo. A vida não é uma coisa que foi colocada lá num pedacinho de barro para dar um sopro e aquilo passa a viver. Vida é uma coisa que o próprio ser vivo desenvolveu, vem de dentro dele. Esse, o que vem de dentro dele, nós vamos dar uma noçãozinha do que é isso que acontece. A gente fala que tem um ímpeto vital, tem um elan vital, tem uma força vital, que são coisas que exprimem essa espontaneidade de atividade que o ser vivo tem. Então, é o processo que ele desenvolve, e ela é que desenvolve essas próprias atividades dele. Então, é desenvolvido nos seres vivos e pelos seres vivos ao longo de sua evolução, ao longo de seu desenvolvimento individual. E a célula é o conjunto. Nós mostramos uma figurinha da célula, né? Aquela célula lá, pretinha, que tinha uma bolinha, que era um vírus. E a célula a gente descreve com duas partições. Essa linha que divide uma partição superior, que fala de metabolismo e de ambiente, e uma partição inferior, que fala de memórias e proteínas. Na parte superior, metabolismo significa que a gente tira coisas do ambiente, então é essa setinha, entrando matéria para dentro da célula. Aqui você produz transformações, faz relações com o ambiente. Dessas transformações vão restar alguns resíduos que a gente expele. Então, o metabolismo é esse processo de entrar, transformar e expelir resíduos. Isso se faz em relação com o ambiente. Mas aqui surge um problema de nossa interação com o ambiente, que é a gente tira insumos do ambiente e a gente devolve resíduos para o ambiente. Então, em vez da gente ser só autopoético, a gente é também lixopoético. Nós somos produtor de lixo e nós somos, essencialmente, isso não é nenhum defeito, porque essencialmente é assim, metabolismo obrigatoriamente degrada o ambiente, altera o ambiente, transforma o ambiente. Onde a gente vive vai ficar cheio de lixo mesmo. A gente precisa aprender a cuidar disso, porque a gente achava, tempos anteriores, que a Terra tinha condições de se livrar desses lixos que a gente faz, e hoje a gente vê que não tem. A gente vê que já entupiu a Terra. A outra parte é essa parte interna, que tem as memórias e as trabalhadoras dentro da célula, que são as proteínas, e isso vai interagir com o ambiente através de metabolismo. Metabolismo eu coloco aqui nesse círculozinho, que é tirar coisa de um, produzir o outro, e o outro produzir um, e isso interagindo com o ambiente, nós podemos fazer a parte de memória, a parte das estruturas que constituem a célula, e o terceiro elemento é o metabolismo. Então, nós temos aqui o triangulinho dos três, né? A origem, nós já falamos, que é a origem, que é as maquininhas de fazer proteína. Depois apareceu um código, porque nós somos específicos. O código é que nos dá condições de interagir e com especificidade com o ambiente. Eu posso falar português e um que não fala português não vai me entender. Então, a minha comunicação é específica desse sentido. Proteína também faz uma comunicação especial com o ambiente. Ele só tira algumas coisas de lá, que são aqueles gases de efeito estufa, para produzir suas próprias coisas. Então, esse aqui é um sistema. As duas partes. Uma é a memória, que é a parte conservadora, e aqui uma parte evolutiva. Nós sempre temos isso, a conservação e a evolução juntos. Não pode ter só evolução sem conservação, porque senão você perde a memória, você perde o sentido.
ficar só evoluindo e inventando coisas, você perde o chão. E você precisa ter o chão da conservação, que é o que te permite evoluir sem perder a base. E aqui nós temos esses dois elementos que produzem o metabolismo, e eles são construídos sempre em interdependência um do outro. Um depende do outro como memória, o outro depende do como proteína, são as enzimas que realizam o processo. Isso a gente chama de coevolução. E nesse processo, um é produtor, o outro é produto, e eles se definem mutuamente. O produtor gene tem que ser adequado a produzir uma proteína que vai funcionar bem com o ambiente e na replicação e produção do gene, e do mesmo modo eles têm que ser coerentes um com o outro. Então a evolução é sempre da parte conservadora com a parte inventiva, ambos juntos. E esse processo está sempre em revisão contínua em todos os âmbitos. Isso é um processo que é bastante intuitivo. Nós estamos continuamente em revisão de nossos conceitos, de nossas teorias, de nossos procedimentos. Nós estamos estudando sempre, não aprende tudo nunca. E esse processo significa duas coisas, uma para a ciência e a outra para a própria natureza. Na ciência, isso significa ceticismo. A ciência é cética por essência. Ceticismo significa que não há nenhuma teoria pronta, não há nenhuma teoria acabada, não há nenhuma teoria terminada, tudo está em aprendizado contínuo. Quem parou de aprender está perto de morrer. O aprendizado é contínuo e é só através de aprendizado que você vai sobrevivendo. E isso funciona na natureza também. Na natureza é assim. Todos os sistemas, tanto os de replicação das memórias, quanto de produção de proteínas, estão produzindo variantes continuamente, que é a base do processo evolutivo. Você está produzindo variantes sempre. Depois de variar, é que você vai selecionar aqueles que te servem aqui e deixar para trás aqueles que não te servem. E, então, o processo de criação na natureza é o mesmo que acontece na criação de novidades para a gente, e é assim que a gente progride na evolução e na vida. Agora, o que faz o ser vivo tocar para frente? Nós estamos sempre caminhando, crescendo, produzindo filhos, produzindo novidades, produzindo transformações do ambiente. O que nos dá esse ímpeto? É o próprio metabolismo. Então, é um fluxo metabólico, por isso que eu chamei, o ser vivo é um sistema de fluxo metabólico. O que faz isso é o fluxo metabólico, ele é propelido por si próprio quando ele vai consumindo as coisas que ele pega do ambiente para construir suas proteínas, seus RNAs, seus DNAs. Com isso, quando ele está fazendo essas construções, ele está esgotando coisas do ambiente que vão entrar dentro dele, e quando ele elimina, ele está criando vazios sucessivos um atrás do outro, de modo que aqui está sempre vazio e captando mais, e aqui é sempre eliminando, porque se ele não eliminar, aquilo vai entupir, ele para de captar e morre também. Então, o processo metabólico é o que faz a propulsão do sistema vivo. E o processo metabólico é sempre esvaziamento nos fundos para produzir espaços na frente que vai manter o sistema de captação, transformação e excreção. Então, essa rotação contínua do fluxo metabólico que é o tal do elan vital, a força vital, a propulsão. Mais para frente, nós vamos voltar a isso. Então, tem esse processo de... O que propele o ser vivo é o esvaziamento ajusante que vai criar vazios a montante e produzir sempre o fluxo. O problema acontece com o tipo de material que a gente usa. Quando a gente usa carboidratos ou lipídios, que são moléculas constituídas só de carbono, oxigênio e hidrogênio, os resíduos são fáceis de você eliminar.
quando você digere açúcares ou digere lipídios, gorduras, amido, essas coisas, o resíduo é sempre CO2. Você só expirar e solta ele. Ele não vai se acumular na gente, a menos que a gente tenha uma deficiência respiratória. Mas isso é fácil de eliminar. O problema surge porque nós temos alguns elementos aqui, que são os elementos principais da célula, que são as memórias e são as proteínas, que têm nitrogênio. E esse é um problema que o ser vivo criou para si mesmo quando ele inventou que meu material vai ter nitrogênio. Nitrogênio não tem como produzir resíduos facilmente expelíveis. Os resíduos de substâncias nitrogenadas são ureia, ácido úrico, e tudo isso é tóxico. Ureia você precisa de ter muita água para poder eliminar, porque ela é solúvel em água, então ainda bem. Mas quando é ácido úrico, ele não é muito solúvel, aí vira pedra, e aí para você eliminar ácido úrico é complicado. Quando esses materiais são feitos, então nós temos esses problemas de como dispor dos resíduos de material nitrogenado. Esse problema nunca foi bem resolvido, e esse é um problema que o modo do ser vivo resolver foi de jogar fora pedaços de si próprio, jogar fora pedaços do próprio organismo, que são vesiculinhas que a gente produz. Então, as células, quando vai se livrar de macromoléculas, ele pega pedaços de RNA, de proteínas, coloca em vesículas e faz extrusão deles e excreção deles em vesiculinhas. Vou mostrar na próxima slide uma figurinha disso. Como é que a gente fica livre desse material particulado em vesículas? Então, por causa desse problema que a gente cria, a gente tem que usar um artifício que não é nem respiratório, nem urinário, tem que eliminar em vesículas. E daí surgiu uma solução mágica que a célula inventou, é que quando algumas dessas vesículas receberam memórias dentro dela, elas se tornaram células filhas. E aí está inventada a reprodução. Então, nós temos que eliminar materiais em vesículas. Aquilo vai ser perdido. Mas ela tem uma função importante de manter a síntese de proteína e manter o fluxo bonito, porque eu estou jogando fora a proteína e vou produzir mais. Mas quando eu inventei essa de quando colocar memória dentro da vesícula, ela virou uma célula filha, porque uma vesiculinha com memória dentro vai começar a crescer. Então, aí está inventada a reprodução e o fluxo metabólico se completa com a reprodução. Então, isso é uma situação esquisita, o termo é meio estranho, mas eu gosto de falar que a célula excreta um filho. A célula, em vez de excretar só a vesícula, excreta um filho. E aí tem, desse tipo de raciocínio que a gente faz, tem duas consequências interessantes. Uma consequência vem da etologia ou da psicologia, falando das pulsões, dos impulsos principais que as células têm, que os organismos vivos têm, que essas pulsões principais estão nos extremos do fluxo metabólico. Um extremo é na captação, que são os desejos alimentares. Todo o organismo vai atrás de alimento. E o outro desejo é na excreção, que se tornou reprodução. Então, foi só quando essa sacada de que a célula acrescenta ao fluxo o processo reprodutivo como parte do fluxo, aí fica entendido como são as duas pulsões principais que se tem. Uma é na nutrição, nas entradas do fluxo metabólico, e a outra é na reprodução, que é na saída do fluxo metabólico. Então, o organismo é não só um fluxo de alimentação e excreção, e também um fluxo de reprodução, que são a mesma coisa. Isso aí eu demorei a conseguir fazer uma elaboração disso aí. Quando eu era moço, eu lembro que me encucava muito como é que a reprodução é tão junta com a excreção. Os órgãos que fazem o processo reprodutivo nos animais são misturados lá com o sistema urinário. A gente vê essa associação urogenital, vem lá da embriologia.
isso me inculcava muito, até que, há pouco tempo, procurando esse conceito de ser vivo, apareceu esse negócio do fluxo, que chega na reprodução, e aí está explicado essa associação do novo com a escória, do bonitinho do filho com uma excreção, são coisas de origem que a célula já resolveu dessa mesma maneira lá atrás. E aqui uma ilustração dessa coisa. Aqui são celulinhas de bactérias com as vesículas que elas extrudem, que elas excretam. Então, a excreção de vesículas é uma coisa que a célula faz normalmente, continuamente, com um mecanismo de se livrar de matéria proteica e nucleica que ou se estragou, ou está em excesso, ou a célula cresceu demais e vai se picar em duas, produzir filhos. Isso também faz parte de um processo que é universal. Vocês vão lembrar de já ter ouvido falar do tal do Oparin, que no começo do século passado estava lá trabalhando com as bolinhas que ele chamava de coacervados, olhando aquilo no microscópio. Então ele pegava goma arábica, gelatina, matérias biológicas, mas que não eram vivas de modo algum, porque viva é só a célula. Mas então são matérias derivadas do biológico, olhava aquilo no microscópio e ali via essas bolinhas. Essas bolinhas parecem célula em reprodução. Então tem uma célula que ou une com a outra se fundindo, ou separa uma da outra se dividindo. Também saem uns brotinhos a partir das vesículas maiores, saindo deles é uma excreção de uma gêmula ou de um brotamento que sai de uma molécula. Parece muito moléculas, células de fungo em reprodução, quando ela gemula. Então, isso aí tudo parece muito com célula. E você vê que isso aqui não é nada vivo, então é um processo físico-químico simples, quando você tem polímeros em água, e eles fazem isso. Então parece, é por isso que ele ficou louco, poxa, eu achei a origem da vida, deve estar misturada aí com esses coacervados, porque ele olhava no microscópio e via que parecia, claro que não era nada disso, mas mostra que esses processos que a célula inventou não são uma invenção sozinha dela, porque já existia antes. É um processo que a própria água, interagindo com esses polímeros, faz esse tipo de vesículas. E a célula deve estar usando um mecanismo que a física e a fisicoquímica lhe oferece de graça. Aqui é uma célula já de um eucarioto, uma célula como a nossa, uma célula ameboide e tal. Você vê que ela é toda cheia de bolinhas na superfície. Cada bolinha tem um monte dessas bolinhas pequenininhas, toda cheia disso. São as mesmas caras, só que é uma célula tão grande que vive expelindo bolinhas o tempo todo. Na reprodução, a gente vê aqui, esse é um ciclo um ciclo vital de um fungo, Saccharomyces, Saccharomycodes ludwigi. Você vê como é que a célula reproduz. Ela primeiro manda um brotinho para fora, que parece com esses brotos aqui. Esse broto vai a ponto de quase que despregar da célula. Depois ele recebe, a célula divide o núcleo lá dentro, manda o núcleo para lá, então esse brotinho recebe um genoma e daí virou a célula filha. Então é o mesmo processo que vai. E essa é a solução ideal que a célula achou. Com a reprodução, ela ao mesmo tempo está mantendo suas sínteses ativas, nunca entupidas. Sempre que está perto de entupir, ela manda a vesícula para fora ou reproduz. E quando reproduz, então, ela achou o ciclo ideal, porque não está perdendo material nunca, ela sempre reproduzindo. O modelo que eu uso para isso é um modelo que um dia eu ainda vou achar um físico, um engenheiro, para conseguir modelar essas coisas para mim. Eu modelo o metabolismo como uma correia dentada, que aqui está as partes cefálicas, aqui a parte caudal, isso vai sempre caminhando para aquele lado lá, para o lado da cabeça, deixando a cauda para trás. Isso é uma correia dentada. Isso significa que a cada passo, a cada dente que a correia dentada faz, é a entrada de uma unidade de substrato que vem do ambiente. Então, quando ela cata alguma coisa, ela
dá um passo nessa correia de entrada. Quando esses materiais, quando esses materiais entram nessa engrenagem que é das proteínas, que está em verde, a proteína usa aquilo, consome, então ele faz um passo consumptivo, faz um regenerativo, que é por expressão das memórias, e o sistema, então, dá uma rodada. Com um passo da engrenagem da correia dentada, ele dá uma rodadinha na engrenagem de proteína e essa vai consultar as memórias de DNA que ela tem para repor as proteínas que vai manter esse ciclo funcionando. Então, aqui é aquela tríade, novamente, de metabolismo, proteína e genética, os três funcionando conjuntamente com um sisteminha de catraca simples, né, que eu espero que um dia a gente possa modelar. Tudo que está em vermelho aqui é de metabolismo, tudo que está em verde aqui é de proteína, que ficou pequenininha aqui, ela faz tudo, mas ficou pequenininha. E as memórias também são pequenininhas, porque é importante é o fluxo. Surge aqui, então, essa conclusão numa sentença esquisita. Se o fluxo se mantém, as memórias e as identidades podem variar. Então, ao longo de nossa vida, nossas memórias mudam. Ao longo da evolução, os DNAs das células todos mudam. São diferentes os DNA de cada um de nós. Nenhum de nós tem o mesmo do outro. Tem um padrão da espécie. E as espécies vão passando de uma para outra. Então, as identidades mudam, as memórias mudam. Então, e o que permanece é o fluxo. Fica uma coisa estranha, né? Isso e o fluxo é meio imaterial, né? O fluxo é que nem o rio passando, e nunca é o mesmo todo o tempo, é a mesma coisa do que acontece aqui. O fluxo biológico é assim, as memórias vão mudando, a especificidade vai mudando, os indivíduos mudam, as identidades mudam, mas permanece o fluxo. E o fluxo é como um sistema de... como é que chama aquela corrida de revezamento? Corrida de revezamento, aquelas provas de revezamento. Os indivíduos vão passando a bandeira um para o outro, as populações vão passando de uma para outra, nunca são os mesmos indivíduos, sempre diferentes uns dos outros. E essa é uma das conclusões que a biologia nos leva. É mais importante a população, a linhagem, a sequência, o correr, o revezamento, do que cada indivíduo. Isso também é ruim, né? Meio estranho, a gente fica diminuído nesse processo, né? Mas tudo bem. Acabou a célula, agora nós passamos um pouquinho para estudar um pouco de interações, aqui são só 3 slidezinhos disso, e aí a gente termina. São as interações nas populações. Uma das coisas é dizer que não deve haver vida difusa no espaço, nem em moléculas singulares. Então, um vírus não deve ter vida, um vírus não deve ser vivo, porque vida é um processo que depende de metabolismo, depende de ter uma memória, de produção de proteína, e daí para frente. Então, as atividades vitais e biológicas são mais complexas do que pode ser feito por molécula de um tipo só. Então, DNA não é vida, nem RNA, nem proteína, nem nada disso. Vida é um sistema, cuja parte principal é metabolismo, que permite o sistema se manter. Sem metabolismo, a célula morre. Ou a célula pode até não estar morta, mas está parada. Então, a gente chama isso de vida suspensa. Vida suspensa é quando você tem, por exemplo, fermento Fleischmann congelado lá no freezer. Não está vivo, porque não está mexendo, não está fazendo nada, mas está parado lá. Mas também não está morto, porque você pode colocar ele numa temperatura adequada, no meio adequado, ele ressuscita, né? Então, a gente tem vida suspensa. Então, a gente tem o ser vivo, o ser com vida suspensa. Só que quando ele está com essa vida suspensa, a gente não sabe se ele está vivo ou se não está. O único modo de saber ou de olhar para ele, parece que está vivo, porque não está estragado. Mas ele pode nunca germinar. Se ele não germinar, ele fala, não, então ele não estava vivo. Só que você não, então fica essa coisa estranha
da biologia. E nas populações, nas interações, isso é obrigatório. Desde que aconteceu a primeira reprodução, você já tem 2, segunda reprodução, você já tem 4, e se a reprodução é parte importante, fundamental da célula, é obrigatório populações. Então, esse aqui é o esquema do pensamento darwiniano. O pensamento darwiniano é que o que vale são populações, não vale um indivíduo. O indivíduo sozinho não dá em nada, só dá em alguma coisa, e só é capaz de adaptar, só é capaz de passar pelo processo seletivo e tocar o bonde, são populações. Então, o pensamento darwiniano é basicamente populacional, onde nenhum é igual ao outro, mesmo gêmeos, nenhum é igual ao outro. Então, o pensamento darwiniano é pensamento populacional. As variedades é que importam, não importam as homogeneidades. Até o Nelson Rodrigues já sabia disso, né? Ele falava que a homogeneidade é burra. Unanimidade é burra. Pois é, até ele já sabia disso. Então, as células interagem, fazem populações através de elementos comunicativos. Esses elementos comunicativos, aqui tem uma lista deles, que a gente chega até nos vírus. Então, eles são importantes para que as células se comuniquem uma com a outra, que os organismos se comuniquem uns com os outros, e interajam e possam participar desse processo de trocas. As trocas são importantes para a evolução. A tal da unanimidade não é interessante. É importante que haja a variedade e cada um fica transportando para outros as novidades que cada um inventou. Então, tem aqui essa listinha. As micromoléculas que fazem parte desses processos comunicativos, tem vários aqui que são mais ou menos fáceis de a gente perceber. São os atraentes, né, que as flores atraem insetos a partir de perfumes ou de outros odores que podem ser repelentes também. Feromônios, que é a atração sexual entre organismos. Bactérias têm sensores de densidade populacional. Quando uma cultura de bactéria dentro de um tubo de ensaio começa a crescer muito, daí a pouco elas percebem que tem gente demais lá dentro e elas param de crescer, porque eles têm sensor de densidade populacional. A gente chama isso de quórum. Quórum é saber quantas pessoas tem num determinado conjunto. Então, são sensores de quórum, sensores de densidade populacional. Podem ser moléculas maiores, como hormônios proteicos. Eu já mostrei antes a insulina. Ela é um hormôniozinho proteico lá, que é tipo uma sentença, que tem 50 letras, né, de aminoácido dentro dela. E tem vários RNAs que são também transportados de célula para célula em vesículas. A medicina inteira, hoje em dia, está na moda agora estudar comunicação através de vesículas. Então, aquelas vesículas servem não só para você jogar fora, serve também para outras moléculas, para outras células captarem e receberem comunicação através dela. Uma outra parte, que é também de sequências, é de elementos móveis dos quais a gente conhece vírus. Tem vírus de DNA, como é esse aqui que eu mostrei lá no início. Você lembra? Tem uma bolinha preta aqui. Vírus de DNA, vírus de RNA e até vírus de proteína, que a gente chama de prions. Os prions são que nem o vírus da vaca louca, é um vírus só de proteína, sem RNA, sem DNA, que pode passar de um para outro. E tem os não químicos, que esses é que são os mais importantes para nós, né? A gente não gosta muito de vírus, não gosta muito a gente não é muito sensível a esses repelentes e cheiros, aí não são muito sensíveis a isso. São os comunicadores sonoros, visuais, linguísticos, gestos e faces, os vírus da informática digital, e alguns chamam até de memes culturais. O pessoal da informática usa isso, né? Quando ele manda uma mensagem e essa mensagem agrada muita gente, eles começam a replicar aquilo, e aquilo, ele fala que viralizou, né? Quando viralizou é quando ele se torna um meme cultural e ele esparrama com facilidade.
E o problema com essas estruturas aqui é que a gente joga no ambiente na esperança de que aquilo vá atingir alguém e que aquilo tenha um resultado que a gente espera que tenha e que às vezes não acontece, né? Mas aí é que entra uma parte importante, que toda a evolução, toda a vida é cheia de historicidade, contingências, coisas que você esperava que acontecesse e não acontece, ou coisas que inesperadamente acontecem, os que não esperava. Então, são as contingências e a historicidade da vida. São essas novidades que vêm dessas comunicações que às vezes acontecem, às vezes não. Às vezes dá certo, às vezes não dá. Mas faz parte do procedimento. Agora nós vamos ver o que surgiu de novo com a vida desde que a Terra inventou isso de produzir ser vivo dentro dela. Vermelhinho aqui é uma coisa que a gente que já foi médico nunca consegue deixar de ser. E eu, quando então penso em vida como um sistema de fluxo, a gente tem que pensar também doença como perturbação do fluxo. E essa é uma sugestão que eu ainda estou procurando alguém que vai se animar a pegar aquele CID, que tem lá 8.000 doenças, é por aí, 5.000, 8.000, deve ter mais. E classificar aquelas todas lá, ver casos especiais, quais são perturbações, de qual tipo de fluxo e tal, mas um dia a gente pode fazer isso também. E o que surgiu de novo na Terra? Com esse fluxo universal de matéria, do qual os seres vivos participam. Matéria, para mim, é energia e massa. Energia e massa são a mesma coisa, a gente chama isso de matéria. O que surgiu de novo? A gente não encontra, ao estudar os seres vivos, desde que começou a estudar, todo mundo pensava que existia algum tipo de energia especial lá dentro, mas ninguém nunca encontrou. Então, a conclusão temporária até agora é que não há nenhuma nova forma de energia. A gente fala em energia psíquica, né? Mas isso aí significa principalmente a reação que a gente tem a um evento que nos afetou psiquicamente. Então, a reação que a gente tem pode ser forte, pode ser fraca, mas não significa que tenha energia nova. As novidades são os modos de realizar metabolismo e de realizar comunicações uns com outros. Um outro aspecto importante é que o ser vivo parece andar contra a degradação, contra a entropia, enquanto ele está se construindo, se fazendo, né? E o conceito de entropia na física é de que tudo estraga, tudo gasta energia, ninguém consegue produzir energia, você só consegue transformar energia, e é sempre de uma energia mais forte para uma menos forte, e esse que é o conceito genérico aí de entropia. O organismo, quando se faz, quando cresce, quando vai inventando coisas, ele acha que é antientrópico. Eu também acho que só que ele é temporário, fugaz, frágil, dura pouco. A gente pode durar, quanto? 100 anos, por aí? Mais ou menos, né? Mas tem bicho que a maioria vive menos, tem alguns que vivem muito, tem umas árvores que vivem 5.000 anos, tem umas oliveiras lá na Sardenha, até 5.000 anos. Então, mas ela sempre vai morrer. E a gente, então, eu chamo isso de pseudo-antientrópico. E é daí que entra aquela figurinha do Sísifo, né? Nós somos frágeis, fugazes, nós inventamos um tipo de organização biológica que a gente diz que é antientrópico, mas é pseudo porque não vai durar. E a gente sabe que não dura. Então, a gente pode descrever o processo biológico como uma série de Sísifos, que vão morrendo, está empurrando pedra para cima, mas uma hora para e tem que passar a bola para outra. Então, o processo biológico é um conjunto, uma série de Sísifos em prova de, já falei o termo antes, prova de revezamento, né? E os Sísifos vão se... Agora, isso também não impede que a gente um dia possa inventar um modo de reinterpretar esse esquema da entropia e achar que pode achar um modo diferente, porque isso tudo entropia também é parte de uma observação, que é uma observação muito boa, é a segunda lei da termodinâmica,
mas a gente pode um dia vir a reformar isso. E a biologia é bastante aberta nesse sentido, porque quando a gente percebe como aconteceu o processo biológico, a gente vê que ele é muito poderoso, muito forte. A Terra, a Lua e o Sol, a gente calcula as medições aí que tenha 4,5, 4,6 bilhões de anos. É inimaginável bilhões de anos atrás. Nem 1000 a gente consegue avaliar direito, mas 1 bilhão, e são 4,6 bilhões. Então, o Sol, a Lua e a Terra têm essa idade. Os primeiros fósseis de seres vivos estão há 3,5 bilhões de anos atrás. Então, é nesse intervalo que surgiu a vida. A gente coloca isso nos 4 bilhões de anos atrás que deve ter surgido. E, nesse processo, a vida nunca parou, desde que ela surgiu. Por quê? Todos são iguais, todos são DNA, RNA e proteína. Então, nunca parou, é sempre a mesma coisa, sendo transmitida ao longo desse período todo. E são 4 bilhões de transmissão, e é transmissão direta, transmissão de massa, transmissão de célula para célula, de gameta para gameta. E, então, nunca parou. Então, desde que começou, nunca parou. É um troço estranhíssimo, né? Umas entidades que são assim fugazes e frágeis, durar 4 bilhões em um processo contínuo que nunca parou, apesar de todos esses eventos de extinção que aconteceram aí. Extinções abundantes. Então, esse é um dos problemas que a gente tem que elaborar nas filosofias da gente. O outro é nós só podemos fazer isso que nós estamos fazendo aqui, descrever, conversar e trocar essas ideias, porque nós temos uma consciência que nos permite construir teorias e descrever essa história. A vida é uma história de evolução a partir desses 4 bilhões de anos para trás. E a gente constrói essa história mais ou menos objetivamente, observando a natureza, mais ou menos subjetivamente, porque a gente põe emoções nisso tudo, e põe essas razões e teorias e lógicas e matemática nesse troço todo. Quem é que garante que tem matemática na natureza? A gente usa a matemática para interferir na natureza, mas não quer dizer que a natureza saiba fazer matemática. A gente acha que sabe. E a gente fica nessa perplexidade do ser humano. Eu acho que consciência, tudo quanto é ser vivo tem, desde uma bactéria até nós. Uma minhoca tem consciência, uma ameba também tem, cada uma à sua maneira. A minhoca não gosta de ver luz, e nós queremos luz. A minhoca, quando vê luz, esconde rapidinho, vai lá por baixo da terra, e luz é um troço horrível para ela. Mas a gente gosta de luz. E a gente descreve a maneira, esse modo nosso, é um modo perplexo. O modo perplexo para nós, eu acho que é bem representado aqui pelo pensador do Rodin, representado pelo Quixote, um lunático, mas que eu acho que é um do melhor representante do ser vivo, do humano. E tem vários outros. Semana passada nós vimos uma palestra do Savassi, ele falando lá do Riobaldo. Riobaldo é um outro perplexo disso. Ele também está nesse triângulo assim, né? Tem o próprio Riobaldo contando a sua história, tem um observador que nunca aparece, mas a gente sabe que o Riobaldo está contando a história para ele. Na realidade, aquilo é um tipo de uma autoanálise, né, que o Riobaldo está fazendo. E a perplexidade dele é o tal do Diadorim, que é um transexual momentâneo, por necessidades da vida lá que aconteceram, ele teve que entrar naquilo. Então, é essa perplexidade que o Guimarães Rosa coloca naquela autoanálise do Riobaldo. Então, é essa perplexidade que é o fundamental do humano. E nisso aí, nós caímos também em várias dissonâncias e contradições entre o que a gente vê na natureza e o que a gente vê na sociedade. A sociedade tem valores que na natureza a gente não pode achar, na natureza a gente vê valores só de alimentar e reproduzir, não tem falar o que é bom, o que é ruim,
e esses valores é a gente que coloca, e a gente tem que viver na natureza, então nós temos que aprender muito. E eu acho que ainda nós não aprendemos direito por causa desse. Esse é o último slide. E são essas coisas que a gente não aprendeu direito, que eu vou mostrar aqui agora. São essas transformações ecológicas que a gente fez no mundo. Próprios seres vivos, desde muito antes da gente, já fizeram isso uma vez. A gente chama isso de o grande evento oxidativo. O grande evento oxidativo, que aconteceu na metade do processo evolutivo da Terra. Nós estamos aqui há 4 bilhões de anos. Há 2 bilhões de anos atrás, aconteceu uma catástrofe enorme, que foi quando as cianobactérias, aquelas antigamente chamavam algas azuis, são cianobactérias, inventaram a fotossíntese baseada em água. Quando eles inventaram a fotossíntese baseada em água, eles produziram um monte de oxigênio que começou a atrapalhar o mundo todo. Por quê? Antes delas, ninguém gostava de oxigênio, porque o oxigênio não existia, ninguém estava adaptado ao oxigênio. Todo mundo era anaeróbico. E quando essas cianobactérias começaram a produzir o excesso de oxigênio, começaram a crescer muito, porque a água era abundante, e elas usando água para fazer fotossíntese, elas entupiram o mundo de oxigênio, e aí os anaeróbicos todos ou morreram ou se esconderam lá no fundão onde não tem oxigênio. Então foi o maior evento de extinção de toda a história da biologia, porque todos os anaeróbicos ou morreram ou se esconderam. Sobrou um tiquinho. Hoje em dia tem um pouquinho de anaeróbicos por aí, né? Porque o oxigênio é o que domina. Então foi a grande catástrofe, que é o grande evento oxidativo. A gente não tem como definir aquilo, porque passou, era um evento molecular. O que a gente tem de registro é observando as espécies minerais. Os minerais, que a gente então tem rochas de 4 bilhões de anos atrás, tem rocha de 2 bilhões atrás, então tem rochas que a gente consegue datar. E nas datações dessa rocha, a gente conta as espécies minerais que tem nelas. As espécies minerais eram 250 nos meteoritos que estão chegando aqui na Terra. Tem meteorito que vai catar. Os japoneses estavam lá querendo catar um pedaço do meteorito lá no fundo, né, antes de chegar aqui. Eram só 250 espécies de minerais. Nos oceanos antigos, que deixaram algumas rochas daquela idade, de 2, 4, 3 bilhões de anos atrás, lá na Islândia, tem umas rochas de 3,8, por aí. E tinha 1.500 espécies minerais. Isso aqui já tinha um pouquinho de origem da vida nesses momentos. Agora, com o mundo cheio de oxigênio, nós temos 5.000 espécies minerais, um pouco mais. Todo ano descobre um pouquinho, mas passa um pouquinho de 5.000. Isso significa que os seres vivos, através dessas modificações de atmosfera e geológicas, estão aumentando o número de espécies minerais. Vê que bacana. A gente também está produzindo variações nos minerais. Agora, o problema é que nessa era da humanidade, nós estamos aqui há, no máximo, 1 milhão de anos. As contas mais prováveis é de 300 mil anos, que o homem moderno saiu da África e tal. Nesses 300 mil anos, a gente começou a provocar uma reversão completa desse grande evento oxidativo. Agora nós estamos num grande evento de voltar a entupir a Terra com aqueles elementos de efeito estufa. Isso tem um século e pouco, quando começou a Revolução Industrial, a gente começou a queimar petróleo, e aí a gente vai lá buscar tudo aquilo que os seres vivos fizeram, que enterraram lá e que gerou petróleo. Agora nós estamos trazendo aquilo para a superfície e pondo fogo. E põe fogo, está gerando CO2 e vai entupir nossa atmosfera daquilo. Eu coloco isso aqui como insensibilidade, então é uma catástrofe que nós estamos promovendo, é auto-infligida por insensibilidade ao limite da Terra. Mas eu posso colocar aqui como cegueira, porque eu pego um livro do Saramago, Ensaio sobre a Cegueira. Então, nós somos cegos a esses eventos que nós próprios estamos causando e que é a grande catástrofe que a gente já está
vendo e vivendo. Eu acho, inclusive, isso aqui já é proposição minha, mas não é só minha, que está todo mundo aí já falando nisso. O mundo atual, recente, agora, nessas décadas, vive uma crise de baixa produtividade, porque ele está intensivamente, extensivamente, devastando e queimando tudo, de modo que nós estamos desertificando o planeta. E com essa desertificação é que seria a causa dessa baixa produtividade global que gera essa crise que nós estamos aqui no Brasil, tem lá no Trump, tem lá no Brexit, tem lá em todo lugar. Então, não é uma crise só nossa, é uma crise mundial, global, que eu acho que o jeito é considerá-la ecológica e que isso nos faça pensar. Ou nós temos que reinventar esse modelo que é industrial com todos esses defeitos. O industrial foi bom porque permitiu aumentar condição de vida, aumentar a longevidade e explorar uma opção de coisas nesse mundo, mas também ele já chegou a ponto de exagerar. E agora só temos uma solução, ou reinventar o modelo, ou nós vamos entrar num processo como esse. Vocês lembram que eu falei lá de uma bactéria que tem um sensor de densidade? Nós precisamos ter esse sensor aqui agora para saber o que nós devemos fazer. Eu acho que nós estamos entrando nessa situação de terra saturada. Terra saturada vai ser um problema. E aqui eu gostaria, de novo, de ter o Saramago para nos fazer um ensaio sobre a terra saturada, que seria uma contribuição importante para ver se a gente acorda. Obrigado, gente. Desculpa, eu nem fiz conta de tempo. Nem fiz conta de tempo, mas espero que não tenha sido exagerado. Fala. Pergunta que talvez do menos entendido. Entende muito isso? Vai. Eu parei nas leis de Mendel, né? Eu queria te perguntar uma coisa que você já respondeu no último slide. Esse aí? No início da sua palestra, você veio mostrando primeiro aminoácido, evolução espetacular, até chegar numa pessoa que raciocina, mexe, etc, etc. Porém, se de repente sua via aérea estiver ocluída, toda essa sabedoria desaparece instantaneamente. Então, realmente, a força vital de toda a vida aqui da Terra, né, é uma coisa que só existe aqui. Até agora, ninguém encontrou oxigênio fora da Terra. Não existe em nenhum outro lugar. Estão procurando buraco negro, mas não encontram vida em lugar nenhum. Até e vão continuar procurando, não vão encontrar, não. Pois é. Eu queria que você me respondesse uma pergunta muito simples. Os anaeróbicos são vida ou não? São sim, tem muito anaeróbico e é vivo, claro. Os anaeróbicos que vivem nos ambientes costumeiros do nosso, que a gente chama de clima ameno, né? Mas tem metabolismo. Tem metabolismo. Eles são o rumen do boi é cheio de organismos anaeróbicos. E eles é que produzem metano. Então, são anaeróbicos metanogênicos. Então, a vida anaeróbica pode existir. Não depende do oxigênio. Não. O oxigênio, ele faz parte de tudo quanto é molécula orgânica que tem aí, mas antes de aparecerem essas cianobactérias, que tiraram o oxigênio da água e puseram ele na atmosfera livre, antes disso o oxigênio existia, mas ele era fixado dentro de rochas, dentro de minerais. Então, tinha lá, os fosfatos são cheios de oxigênio, sulfato é cheio de oxigênio, silício é cheio de oxigênio. Então, tudo quanto é pedra tem nos seus minerais oxigênio. Só que é o oxigênio agarrado lá dentro. E o ser vivo vai lá e tira aquilo, degrada esses materiais e obtém o oxigênio dele. E
o ser vivo é excessivo, ele produz muita coisa, e isso aí é uma parte eliminada do ser vivo para o ambiente. Aqui nós vivemos no quadrilátero ferrífero. Esse quadrilátero ferrífero é um registro do oxigênio dessas cianobactérias naqueles 2 bilhões de anos atrás. Aquele momento dos 2 bilhões de anos atrás foi quando o oxigênio começou a acumular na atmosfera. Antes desses 2 bilhões de anos, o oxigênio que a cianobactéria estava produzindo, ele era consumido dentro do oceano pelo ferro dissolvido na água. Então, tem ferro dissolvido em água ferruginosa, aí tem várias dessas, né? Só que esse ferro que tinha na água reagia com o oxigênio que a cianobactéria produzia e precipitava e virou o minério de ferro, que é o do nosso quadrilátero ferrífero. Então, esse nosso quadrilátero ferrífero é de ferro precipitado antes desse geóx. Quando surgiu o geóx, é porque esgotou o ferro dissolvido no oceano. Acabou, então, o oceano agora não tem muito ferro mais dissolvido, porque precipitou tudo. E foi essa precipitação abundante que liberou o oceano de ferro e que possibilitou o oxigênio de sair para fora. Vê que louco. A água e o oxigênio. Pois é. A gente vê, o ser vivo é sempre contraditório. O termo usado é sempre contraditório nesse sentido. A gente vive na água, e a água é essencial, mas a água é um problema também para a gente. Por quê? Qualquer desses polímeros, proteína, o DNA, o RNA, se você puser ele dentro d'água, ele degrada rapidinho a água, vai lá e quebra ele. Então, ele, no ser vivo, tem que ser protegido da água. E a água é essencial. Então, todo esse metabolismo é um processo complicado de viver na água e viver em água, que nem sempre nos faz bem. Vê só, muito estranho. O oxigênio também é isso. Romeu, quando você falou a respeito de conforme a ambiência, o meio ambiente para as células, uma verificação de quórum para ver quais vão ser eliminadas, em outras palavras, você definiu a base da apoptose celular, não? Isso. Tem. Mas a apoptose já é um processo bem avançado. Isso vai bem mais para frente, né? E como eu geralmente faço umas ligações, que às vezes você concorda, não? Essa limitação tal do processo digestivo devastador, queimador, o meu mestre Freud já falava do mal-estar da civilização, o quanto ficaria caro para o homem, paradoxalmente, progredir. De certa forma não, numa base muito mais cientificamente concreta e até mensurável, de certa forma, endossa isso, não? Eu acho que sim, é claro. Nós somos... um outro termo importante é esse, o paradoxo, né? O ser vivo é paradoxal nesse sentido todo. E como é que é aquele de excretar vesículas que você produz, moléculas que você não consegue ficar livre delas com facilidade, os resíduos delas são tóxicos, e aí você tem que eliminar aquele troço em vesícula. E hoje em dia, um dos grandes problemas, além da apoptose, é também o tal do Alzheimer aí, né? Que se você não consegue pôr aquelas proteínas acumuladas lá dentro de vesícula para eliminar, ela vai ficar acumulada lá dentro e ela é tóxica. Então, tem proteína que você produz, se você não consegue ficar livre dela, você vai morrer dela. Estranho, né? Mas talvez isso é que seja também o benefício que os seres vivos têm, que os faz evoluir. Então, a evolução é sempre uma solução de um problema que nos aconteceu, e isso fez mudar o ambiente onde a gente vive, e por estar nesse ambiente estranho é que vai acontecer um novo tipo de seleção de uma variante outra. Então, é importante que a gente tenha variantes.
A genética vive de variantes. Se todo mundo fosse normal, não tinha nem genética. E não tinha evolução, porque é todo mundo normal. Então, o normal tem que variar. Esse é um recado interessante. Mas você, como um ateu convicto, vai acabar achando mais fácil acreditar em Deus. Ô, meu, Não sei. Eu acho que Deus é mais questão de sensibilidades, né? É questão afetiva. Tem gente que sente, tem gente que não sente. Não tem como acreditar. Eu acho que quem acredita em Deus é uma pessoa que sente Deus. E tem uns que não sentem. Até hoje eu estou nessa. Vamos ver. Posso mudar. Fala. ô, meu, a sua apresentação é de uma complexidade tão grande, eu fico imaginando como é que eu tenho o mesmo cérebro, tamanho do seu, e não entendo esse negócio, você entende isso tão profundamente. Maravilha. Mas eu também não entendo das engenharias suas, não. Mas o que eu queria perguntar é o seguinte, vista essa complexidade, né, de geração da vida e continuação da vida, a gente fica pensando que um processo tão complexo como esse, ele pode, a qualquer momento, né, já que ele é muito solto, né, ele vai funcionando sem nada forçar ele, né? Não há uma possibilidade desse processo parar e a vida humana ser extinta na Terra? A história que a gente tem, a gente só pode se basear na história, né? A história nunca parou. Pode até acontecer que o humano não vai ter condições de manter esse estilo por algum tempo, mas certamente algum vai sobrar. E se não sobrar nenhum, pode começar tudo de novo, porque as bactérias não acabam. Então, a expectativa de que tem é que o processo vida, até hoje, mostrou muita vitalidade. E a gente não sabe aonde vai dar. É por isso que a gente curte aquele princípio básico do processo evolutivo, que o futuro é aberto. A evolução é um processo aberto. Aberto significa que a gente não sabe para onde vai e que a gente não tem condições de predizer. E tudo vai depender de interações com o ambiente que acontecerem. Se um dia surgir aí um asteroide como aquele que matou os dinossauros, aí, pode dizimar nossa civilização, mas certamente vai sobrar uns hominhos aí para um canto que vai começar as coisas de novo. A expectativa que a gente tem é essa. Agora, esperar que entre em colapso geral tudo, não sei. Né? É uma boa questão para filósofos, né? Lei da dialética resolveria algum desses problemas axiomaticamente? Resolve pelo menos a boa parte da sua perplexidade. É que tese tem a sua antítese, todos têm o seu contraditório, que vai dar síntese, que vai virar tese, que vai ter antítese, que vai virar... Pode ser interminável isso, né? Isso que é evolução, são as mudanças. Sem caminho, sem direção, ao contrário do que o padre Telhar pensava, né? Como você falou, o futuro é aberto, mas constantemente em mudanças. Destruição total, eu acho pouco provável, mas mudanças para outros tipos de vidas e outros tipos, é claro que sim, porque... Que vai mudar, vai, né? É claro. O problema é essa tal da cegueira aí, que eu estou percebendo que o mundo está indo para o buraco. E ninguém toma uma atitude. Está querendo desmatar mais, está querendo distribuir mais arma, só vai piorar. Rodrigo, primeiro, parabéns pela palestra, né? Excelente como sempre. Agora, eu só queria fazer um pequeno comentário. A origem da lenda do dragão é um ruminante que arrotou perto da chama e saiu fogo pela boca. É verdade.
Que produz metano, né, que você acabou de dizer. Sim, sim. Agora, vocês vão desculpar a irreverência, está falando em Deus aí, se houvesse algum fragmento do corpo de Jesus Cristo, nós podíamos saber como é que é o DNA do Espírito Santo. Essa capacidade do humano de ficar inventando teorias, né? Eu coloco teoria aqui nessa parte direita, a parte esquerda é a da natureza. E aqui são nossas emoções. Nós somos teorizadores por essência, né? Desde os primitivos lá, senta na beira da fogueira, contando o caso um para o outro, cada um tinha uma explicação e tal. Nossas explicações vão mudando também ao longo do tempo. Pode ser que daqui a pouco alguém ache uma outra lei que substitua a da entropia e os quânticos estão aí para falar algumas outras coisas e a inventividade é grande. Por um lado, eu acho que isso também é divertido, né? A gente fica estudando o dia inteiro, nunca aprende. E isso é que entra esses aspectos aí de um ceticismo. O ceticismo não é achar que nada resolve, nada, a gente duvida de tudo. É saber que a gente está sempre aprendendo e que nunca vai conseguir aprender tudo. Que é bom, né? Você tem ânimo e ímpeto para ir ao longo de muito tempo ainda. Pode até aparecer um outro tipo de divindade ou de coisa aí que seja mais palatável, porque as que tem por aí, das que tem por aí, eu acho que as mais interessantes são as orientais, hindus, budistas e tal, porque elas são mais parecidas com a natureza. Tem os politeísmos, eu acho que são mais interessantes do que o monoteísmo. Os politeísmos, os gregos, eu acho que eles deviam ser divertidos lá, né? Tinha um Deus para a guerra, tem um Deus para a paz, tinha um Deus para tudo. E todos eles, assim, extrapolando nossas habilidades, nossos defeitos e tal. O politeísmo eu acho mais interessante. Mas eu não sinto nenhum deles. Então... Gente, então, nós agradecemos ao doutor Romeu, a brilhante palestra, né, político, filosófica, social, econômica, como tudo atualmente, e agradecemos a vocês a presença. E na próxima semana vamos ter aí a cápsula, né, que está tão falada aí, que ao invés de fazer, ou complementar, como diz os coloproctologistas, né, de exame coloproctológico. E vocês, por favor, me deem retornos, porque eu gosto de aprender dessas coisas. Então, comentários, dúvidas, críticas e coisas assim vão enriquecendo meus estudos. E um dia isso vai ser escrito e tal, né? Obrigado, gente. Então, boa noite. Eu vou passar para o doutor Romeu.